Tem momentos que eu leio essa palavra e eu fico imaginando como que Deus ficou triste com isso. Mandou as 10 pragas. As 10 pragas não atingiu o povo de Deus. Aleluia. Glória, glória. O povo viu tudo que Deus fez e depois tirou eles do Egito. De noite tinha uma coluna de fogo para aquecer. Glória a Deus. Porque segundo alguns historiadores, o frio chega a 0 grau no deserto. Porque a areia à noite ela é gelada. Glória a Deus. E durante o dia, segundo alguns historiadores também, chegam a mais de 45 graus. Deus mandou uma nuvem. O povo não veio. E mesmo assim, Deus abriu o mar, o povo passou a pé a seco. Aleluia. Lá do lado, onde tiveram a oportunidade, fizeram um Deus estranho. Aleluia. Não era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles esqueceram de tudo que Deus havia feito com eles e por eles. Aleluia. Fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Eu fico imaginando como que Deus ficou triste com isso. Santo Deus. E nós vemos na palavra do Senhor que por causa desse povo, Moisés ele viu a terra, mas ele não entrou. Santo Deus. O povo Santo. irritou tanto Moisés, queremos água, queremos água, queremos água, que Moisés, em vez de falar com a rocha, já chegou e já bateu na rocha. Glória a Deus. E aí Deus falou com ele: Moisés, por causa disso, você não entrará na terra. Você vai ver, eu vou te mostrar, mas você não vai entrar. Glória a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Glória a Deus. Moisés ele não perdeu a salvação dele, mas ele não entrou na terra prometida. Glória a Deus. E o mais interessante nessa palavra aqui que nós vemos é que Deus mandou os anjos sepultar Moisés. Sabe por quê, irmãos, que Deus mandou os anjos sepultar Moisés? Porque se Deus permitisse que aquele povo sepultasse Moisés, ia virar uma idolatria só no túmulo de Moisés. Então Deus não permitiu. Glória a Deus. Porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Glória a Deus. Deus mandou os anjos lá e sepultou Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Mas, glória. como o tempo passa muito rápido, a hora não espera. Essa palavra veio para a minha vida há muitos anos atrás, irmãos. Glória a Deus. Eu tinha 16 anos quando Jesus me arrancou de um lar onde não se falava de Jesus, de um lar onde não conhecíamos a Bíblia, onde não sabíamos nada, não sabíamos nem quem era Jesus. Eu venho de uma família, hoje meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos conhecedores da palavra, desceram nas águas, batizaram. Alguns ainda Deus está moldando através da dor. Glória a Deus. Aleluia. Mas é assim que o Senhor trabalha muitas vezes. Nós muitas vezes não entendemos, mas é assim que o Senhor trabalha. Mas eu venho de um lar onde meus pais, por eu ser a primogênita, que entra aqui nessa palavra, que o Senhor visita até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Meus pais eram bruxos. Nossa, irmã, então seu pai e sua mãe faziam macumba? Também, mas eram bruxos. Nós pulávamos muro de cemitério. Ainda alguns dias atrás eu falei para o meu esposo, falei, como que Satanás é sujo? Pulávamos muro de cemitério, pulava assim, chegava no muro assim, irmãos, batia a mão, estava lá dentro do cemitério. Desenterrávamos corpos, cadáveres, para ali fazer nossas bruxarias. Tudo que Satanás ordenava. Mas aí você se pergunta assim, mas como que você conheceu a Jesus? Jesus ele é lindo, irmãos. Ele trabalha na minha vida e na sua vida que muitas vezes nós não entendemos. Eu conheci a Jesus através de uma jovem na escola. Eu já estava fazendo o meu curso técnico de enfermagem. E durante 4 anos do meu curso, aquela jovem estudou junto comigo na mesma sala.
E na primeira semana de aula, a nossa turma era de 40 alunos. Foi até o final, os 4 anos, 40 alunos. Ninguém saiu do curso. E aquela jovem, eu prestava atenção nela, eu observava que ela era diferente dos outros 38. Só ela era diferente. Eu olhava nela, é como se tivesse uma luz em cima da cabeça dela. E clareava ela, clareava o rosto dela, ela era diferente. Mas Satanás falava assim pra mim, ó, não se aproxima dela. Não chega perto dela. Mas por quê? Ele sabia que a partir do momento que eu começasse a conviver com ela, que Deus ia mudar minha vida. Assim como mudou. E eu percebia que aquela jovem olhava para mim, sorria. E quando os professores falavam assim, olha, forma grupos aí, ela vinha correndo para entrar no meu grupo. E eu ficava olhando para ela assim, e eu não queria me aproximar dela. Mas era o trabalhar do Senhor. Passou o primeiro ano. No segundo ano, depois de julho, começaram os estágios. E aquela jovem falou assim para a professora, nossa professora de estágio: eu não tenho com quem, tinha que ser de dupla, de 2 em 2. Eu não tenho com quem fazer estágio. A professora já me falou assim: vai fazer estágio com a Odete. Eu olhei e falei assim: lá vem. Porque toda vez que ela chegava perto de mim, ela só falava de Jesus, irmãos. Só que eu não conhecia Jesus. E aquilo, luz e trevas, não se dão. Então aquilo muitas vezes me irritava. Eu ficava brava, eu falava assim: nossa, você só fala isso daí. Você não tem outra conversa, não? E ela falava assim pra mim: não tem nada melhor do que falar de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fizemos 6 meses de estágio. Mas algo que eu observei naquela jovem, quando a gente chegava no hospital para entrar, então a gente entrava pela portaria dos funcionários. E quando nós chegávamos, antes dela entrar na portaria, ela orava. Aleluia. Ela falava assim: Senhor, eu vou entrar para fazer estágio. Me guarda, me livra de todo mal, de toda cega, de toda investida de Satanás. Senhor, guarda a minha colega também, cuida dela, transforma o coração dela. Eu ficava olhando assim: transforma o coração. E aí nós entrávamos. Enquanto ela não terminava a oração dela, ela não deixava eu entrar. E eu ficava brava, porque eu falava assim: vamos embora, vamos logo, vamos. Eu falei: não, deixa eu terminar de orar. E por muitas e muitas vezes, nesses 6 meses de estágio, eu via ela ministrando a palavra para os enfermos. Ela orava. Ela falava para mim assim: fica ali na porta, vê se me vem alguém, que eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Eu ficava olhando assim, onde eu falei para ela, assim: qualquer hora eu não vou falar para você que vem vindo alguém, só para a chefe te pegar. Ela falava assim: não tem problema, o Espírito Santo me avisa. E eu ficava olhando para ela assim, e falava assim: nossa, essa daí é doida, essa é mais doida que eu. Ela fala sozinha, ela conversa sozinha. Eu que tanto ela conversa sozinha. Mas eu não entendia, irmãos, que era aquilo. Eu sabia que o Deus a qual ela servia era um Deus bem estranho. Ela falava com ele, e eu ficava olhando e falava assim: mas eu não estou vendo ninguém, não estou vendo nada aqui. Por que eu estranhava, irmãos? Por quê? Quando meus pais me ensinaram a servir a demônios, então toda vez que a gente invocava, ele se apresentava. Ele se apresentava. Assim como eu estou vendo vocês, eu via os demônios. Infelizmente eu ainda vejo, mas hoje é diferente. Porque hoje Deus permite eu ver para me repreender. Eu via eles. Eles vinham, sentavam do meu lado e conversavam comigo e me ensinavam o que fazer. Eles me ensinavam bruxarias. E não era bruxaria pequenininha não, irmãos. Eles me ensinavam como deixar uma pessoa aleijada, como tirar a vida, até mesmo de crianças. Infelizmente foi esse o mundo que eu fui criada até os meus 16 anos. Mas aí passei para o 3º ano. E estava aquela jovem. Aí ela já não sentava mais longe de mim. Ela já sentava do meu lado. Eu olhava para ela assim e falava assim: nossa, essa menina vai sentar justo do meu lado, né? Aquilo me incomodava. Aquela luz que estava nela me incomodava. Eu já estava em trevas, eu era demônio puro. Eu não tinha Jesus.
estava em trevas. Luz e trevas não se combinam. Mas uma coisa que eu achei muito lindo nela, que ela teve uma paciência e uma perseverança de falar de Jesus para mim, que muitas vezes hoje nós não temos. É verdade. Muitas vezes nós não temos a perseverança de estar falando de Jesus o tempo todo para a pessoa. E ela falava de Jesus para mim, e ela orava. Aí, logo no início, iniciou-se as aulas no começo de fevereiro. Final de fevereiro já começou os estágios. Naquele ano, como nós estávamos no terceiro ano, era um ano inteiro de estágio. Aí os professores, quem vai fazer dupla com quem? Ela já mesmo puxou a carteira dela, empurrando a mim. Eu vou com a Beth. Falei, ai, lá vem ela de novo. O ano inteiro agora eu vou ter que aguentar. Mas eu não sabia. Ô, glória! Mas um dia, já havia começado os estágios, e ela falava de Jesus. E ela carregava uma Bíblia pequenininha assim. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, por que você traz isso daqui no estágio? E ela tinha no jaleco dela, ela mandou a mãe dela fazer um bolso bem grandão assim no jaleco, ela enfiava a Bíblia dentro do bolso. E ela carregava, e ela lia. Eu falava assim, nossa, mas até aqui você carrega esse negócio, esse livro preto aí. E ela falou assim, não tem problema não. Isso aqui se alguém viu, eu vou falar que é agenda, mas fique em paz. Um dia, Satanás pediu uma oferta muito grande para nós. E nós tínhamos que desenterrar 7 cadáveres. Mas o nosso Deus, ele é tremendo, irmãos. Quando nós chegamos no 7º cadáver para desenterrar, quando meu pai enfiou a pá na cova, ele se apresentou. E ele deu um grito e disse, não! Nessa cova não pode, porque pertence ao homem lá de cima. Aleluia! Você está entendendo? Ô, glória! Até depois de morto, o Senhor guarda nossos ossos. Aleluia! O diabo não pode tocar. Até depois de morto. E naquele momento meu pai tirou a pá e se afastou para trás e perguntou para ele assim, em qual que eu posso então? Aí ele mostrou uma outra cova bem no fundo do cemitério. Ele falou assim, você vai descer e vai contar tantas covas, aquela lá você pode. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas quem é esse homem lá de cima? Não, eu preciso saber quem é esse homem lá de cima. Quando foi na segunda-feira, que isso foi uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu não vi a hora de chegar na segunda-feira, eu não ia para a escola. Chegou na segunda-feira, eu cheguei nela e falei assim, Ângela, vem aqui rápido. Eu preciso que você me responda uma coisa. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu fui no cemitério com meu pai, ela tinha uma oferta muito grande para fazer, era um despacho muito grande, a gente tinha que desenterrar 7 cadáveres, mas quando... E ela foi ficando assustada, sabe? Ela foi estalando os olhos, assim, na hora que eu fui falando com ela. Aí ela falou assim, agora eu sei por que Jesus mandou pregar para você. Aleluia! E aí, eu comecei a falar para ela, falei assim, mas sabe o que Satanás falou? Só que eu não falei de Satanás, né? Eu falava o nome daquele que se apresentava, porque os demônios, eles têm nome, irmãos. É verdade. E eu falei, ó, fulano de tal falou que não podia tocar porque pertence ao homem lá de cima. Quem que é esse homem lá de cima? Ah, irmãos, foi a brecha que Jesus estava esperando. Glória a Deus! Era a brecha para entrar a palavra no meu coração. Foi quando ela pegou lá no livro de Apocalipse 22, 15 e começou a ler, começou a falar para mim, ó, vai ficar de fora, ó. Os feiticeiros, você é feiticeira, você é macumbeira. Você vai ficar de fora, você não vai entrar no céu. E ela começou a ler aquilo ali, e aquelas palavras, irmão, mas doía, ardia no meu coração, doía. Eu falava assim, eu comecei a chorar e falei para ela assim, mas Ângela, eu nunca ouvi falar de Jesus, como que eu posso ficar fora do céu? Ela falou assim, mas fica. Porque na palavra do Senhor fala assim, que o Senhor não vai vir buscar a igreja enquanto todos não ouvirem a palavra. E você tem a sua oportunidade hoje de ouvir a palavra. A face da terra inteira vai ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Você tem um livre-arbítrio para você escolher se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. E naquele momento eu comecei a chorar e falei para ela, falei assim, nossa, eu não quero ir para o inferno não. Porque se tem alguém que é maior do que aquele que está no inferno, eu quero ir com aquele que é maior. Eu não quero ir para o inferno. Aí ela orou por mim naquele dia, eu chorei muito, porque Deus me trouxe à mente tudo, toda a maldade, tudo aquilo que eu havia feito, irmãos. Deus me trouxe à mente, Deus ele faz a mente, viu?
para você se arrepender. Se a pessoa falar assim, eu aceitei Jesus, mas Deus não me trouxe nada, a mente traz sim. O Senhor ele traz a mente para a gente pedir perdão ao Senhor. Glória a Deus. E naquele momento eu me arrependi muito de tudo que eu tinha feito já. De toda a maldade que eu já havia causado. De quantas pessoas que ficaram em cima da cama por obras de bruxaria que eu com 16 anos fazia. E naquele momento, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, a trabalhar no meu coração. E naquele final de semana ia ter uma festividade dos jovens na igreja dela. Ela pegou e falou assim para mim, olha, eu vou te fazer um convite. Você não quer ir na minha igreja? Vai ter festividade dos jovens, vai vir um jovem de fora pegar. E eu tenho certeza que Deus vai usar ele para falar com você. E eu olhei nela assim e falei, nossa, seu coração é firme mesmo, você tem certeza. Você nem conhece o rapaz, mas tem certeza. Não, mas eu creio no Deus que eu sirvo. O Senhor vai falar contigo lá no culto. E eu fui na festividade, irmãos. E antes que se encerrasse a festividade, antes que se encerrasse o culto naquela noite, eu estava lá no primeiro altar, aceitando Jesus. Aleluia! Mas aí cheguei em casa e para contar para o papai e para a mamãe que eu aceitei Jesus. Eu olhava para o meu pai, eu olhava para a minha mãe, eu não tinha coragem de falar para eles. Naquele dia eu não tive coragem. Entrei para o meu quarto, sentei na minha cama e fiquei lá horas e horas sentada, de cabeça baixa, chorando. Minha mãe chegou até a entrar no quarto, está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não está acontecendo nada. Está com alguma dor? Não, não estou não. Mas eu sabia. E a partir do momento que eu dissesse para meus pais que eu não queria mais aquela vida, que alguma coisa iria acontecer. Deitei para dormir. E no quarto onde eu dormia, são 5 filhas, né? Então eu e minhas 4 irmãs dormíamos no mesmo quarto. E eu deitei e virei o meu rosto para a parede. Depois, no dia seguinte, minha irmã contou para mim, ela falou assim, Dete, eu não consegui dormir. Eu falei para ela, eu ao contrário, eu desmaiei, eu dormi a noite inteira. E eu tinha muita dificuldade para dormir, irmãos. Porque o inimigo me despertava. Ele me incomodava mesmo. Eu ouvia passos de cavalo em cima do telhado, batia na minha cama, puxava meu travesseiro. Só que eu sabia quem era. Eu levantava e falava assim, o que você quer? A essa hora eu preciso dormir. Aí ele sentava na minha cama e ficava conversando comigo. Tirava totalmente a minha paz. Só que naquela noite, eu consegui dormir a noite inteira. E a minha irmã falou assim, olha, eu não sei dizer que entidade que foi essa, porque na casa dos meus pais tinha nome, né, as entidades, né? Eles não sabiam quem era Jesus. Eu estava conhecendo a Jesus. Eu não sei que entidade que foi, que veio aí, mas passou horas em pé, olhando para você, você deitada, dormindo, e olhava para você, e do nariz dele chegava a sair uma fumaça assim com fogo, como se estivesse muito bravo com você. O que você fez? Mas eu não falei para minha irmã. Aí eu falei para ela assim, mas você viu? Ela falou assim, eu vi, era um homem enorme, ele estava com uma cara de bravo, ele olhou para mim assim, fechou a cara e olhava para você com um olhar de raiva, muita raiva. Eu falei, bom, eu vou ter que falar para meu pai e para minha mãe o que aconteceu. E aí o tempo foi passando, irmãos. Vou correr, falta 10 minutos, que amanhã todo mundo trabalha. Aí, irmãos, quando aconteceu isso daí, a minha irmã viu, eu não falei nada para ela. Eu fiquei calada, eu só fiquei olhando para ela assim, falei assim, mas você viu mesmo? Ela falou, eu vi. Pela primeira vez eu vi. Você sempre falou pra gente que eles vinham e conversavam com você. Eu não acreditava, mas essa madrugada eu vi. Eu fiquei olhando para ela assim e falei para ela, falei assim, então, você se prepara, porque muita coisa vai acontecer aqui na casa da mãe e do pai. Saí, fui para a escola, à noite eu voltei e eu não tinha coragem, o tempo foi passando. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu orando. Aí eu aprendi a orar, né? Aí eu comecei a orar. Senhor, me dá sabedoria para falar com meu pai, me dá sabedoria para falar com a minha mãe. Senhor, como que eu vou
chegar neles. Porque, irmãos, estava chegando a minha data de aniversário, meus 17 anos. E meus pais estavam preparando tudo para me batizar. Satanás é tão enganador, tão mentiroso, irmãos. Ele seduz, ele cega a humanidade de tal maneira que eu ainda não era batizada no terreiro. Mas eu fazia tudo o que meus pais faziam. E ele dizia para os meus pais assim, ó, depois que ela fizer a cabeça, ela vai ser maior que vocês. Vocês vão ter que respeitar ela. Porque ela é minha. E eu ouvia e via aquilo. E muitas vezes eu ficava pensando assim, mas como assim você é maior que meu pai e minha mãe? Eu não entendia. E o tempo foi passando. E aí meu pai, um dia eu cheguei da escola à noite e escutei o berro de um cabrito. Eu falei assim, mãe, o que é isso? Ela falou assim, é o bode preto, seu pai já comprou já o bode preto, já comprou o bode preto. E aí eu entrei no meu quarto, irmãos, eu nunca vi tanta vela. O quarto até fedia. Vela preta, vermelha, amarela, azul, verde, branca. Eu olhei e falei, mãe, pra que tudo isso de vela? Ela falou assim, tá chegando o seu batismo, a sua iniciação. Aí eu falei assim, Jesus, tem que ser agora, eu não vou poder esperar. Eu vou ter que falar a verdade para os meus pais. Quando foi uma sexta-feira, meus pais, antes deles irem para o terreiro, eu ia para a escola, mas só que naquele dia eu não ia ter aula. Os professores avisaram que não ia ter aula, que ia ter reunião de professores. Eu peguei, aproveitei e falei assim, Senhor, é hoje. Vai na frente que eu vou atrás, que seja feita a sua vontade. Chamei meu pai e minha mãe, entramos no quarto, falei assim, mãe, pai, vamos lá no quarto de vocês que eu preciso falar algo muito sério para vocês. Glória a Deus. Aí entramos no quarto, olhei para meu pai, olhei para minha mãe já olhou para mim meio ressabiada, ela falou assim, olha, você está diferente nesses últimos meses, eu percebi que você está diferente, o que está acontecendo? Você está estranha, você está esquisita, você anda sorrindo o tempo todo, o que aconteceu? Até a sua roupa, você não está usando mais as roupas que foi feita para você usar, porque eu não podia, irmãos, usar outra cor de roupa se não fosse vermelho ou preto. Era só isso que eu usava. Eu não podia usar outra cor de roupa. Eu usava o branco somente dentro do hospital. Terminava o estágio, entrava no banheiro, tirava toda a roupa branca e vestia preta ou vermelho. Eu não podia usar. Meu cabelo era bem baixinho, igual o cabelo do irmão, assim. Minha cabeça era praticamente quase que raspada. E aí eu cheguei, chamei meus pais e falei assim, olha, eu preciso falar algo para vocês. Eu não quero mais batizar, não quero mais fazer cabeça. Minha mãe pegou e falou assim, mas está com medo dos cortes? Porque eu tinha que fazer 7 cortes no meu corpo. E dentro de cada corte eu colocar o nome de um demônio, que seria a entidade. Ou seja, seriam 7 demônios. Está na Bíblia, irmão. Quando ele encontra a casa limpa, ele traz mais 7. Não, é brincadeira não, irmãos, é sério isso. E aí, minha mãe falou, você está com medo dos cortes? Vai cicatrizar rapidinho, você vai ver. Eu falei, não mãe, eu não estou com medo dos cortes. Eu aceitei a Jesus. Eu quero morar no céu com Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Eu aprendi, descobri que isso que a gente faz é bruxaria. Se a gente morrer, mãe, fazendo isso daí, nós vamos para o inferno. Nós não vamos ter salvação. Minha mãe caiu para trás assim na cama, assim, ficou em estado de choque. Meu pai ficou parado olhando para minha cara. Eu peguei e falei assim, e outra coisa, hoje tem culto, eu estou indo para a igreja. Tchau. Saí, peguei a Bíblia e fui para a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Meu pai e minha mãe ficou em estado de choque. Eu fui para a igreja, fui orar. Aleluia. Falei, Senhor, eu não sei o que está para acontecer, eu falei a verdade, me guarda. E fui para o culto. Cheguei e sentei na primeira cadeira. Quando eu estava ali orando, né, o irmão veio, leu a palavra de abertura do culto. Quando o irmão começou a louvar o primeiro louvor da harpa, eu só escutei um alvoroço no fundo da igreja. A igreja que eu congregava era um pouquinho maior que essa daqui. Eu escutei um alvoroço, eu escutei as irmãs, Senhor, tem misericórdia, Jesus, cobre com o teu sangue. Mas Deus colocou
paz tão grande no meu coração, irmãos, que eu não tive a curiosidade de olhar para trás para ver o que era. De repente eu senti uma mão que apertou meu ombro e falou assim: você quer ir para o céu? Eu vou te mandar para o céu o mais rápido possível. Meu pai estava com uma espingarda. Ele apontou a espingarda para minha cabeça, puxou o gatilho e não saiu bala. Ele disparou para o telhado e saiu bala. Ele apontou de novo e colocar 2 cartuchos e não saiu. Na segunda vez ele disparou no teto. Aleluia! Aquele dia não teve culto. A igreja foi tomada de um Pentecoste como eu nunca vi na minha vida. Era 10 horas, o pastor falou assim: irmãos, vamos embora, tem que fechar a igreja. Irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. Irmãos recebendo cura, libertação. Aleluia! Aí quando o pastor conseguiu pôr todo mundo para fora da igreja, para poder fechar a igreja, porque o povo estava tomado da unção de Deus, eu fiquei em pé no portão, olhei para o pastor e falei assim: pastor, e agora? Eu cheguei em casa, meu pai vai me matar. Ele falou assim: filha, e você o diabo não toca? Você não entendeu ainda que você o diabo não toca? Vai em paz, eu estou orando por você, Jesus está contigo. E nisso, aquela jovem, ela morava 3 quarteirões da minha casa. Ela pegou e falou assim para mim: o pai dela era presbítero na igreja e a mãe dela era uma das dirigentes do círculo de oração. Aquela jovem olhou para mim e falou assim: Dete, se acontecer alguma coisa, liga lá em casa, telefona para mim, que eu e meu pai, minha mãe levam correndo na tua casa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei no portão e fiquei: Jesus, entra comigo, Jesus, entra comigo, Jesus, entra comigo. Aí eu parei e pensei: não, mas Jesus já está comigo, eu vou entrar. E entrei. Porque assim, irmãos, na frente era o restaurante do meu pai, no meio era a nossa casa e no fundo era o terreiro. E entrei. Na hora que eu entrei, passei o restaurante, era um corredor bem comprido. Cheguei na porta da cozinha. Quando eu abri a porta e entrei, meu pai mandou o machado. Eu só fiz assim, o machado passou lambendo assim, grudou na porta. E aí ele veio para cima de mim com um punhal que a gente usava no terreiro. Ele ergueu o punhal e veio. Só que essa jovem me ensinou: Dete, quando você se sentir em perigo, levanta a mão e clama o sangue de Jesus. E Satanás vai combater a tirada. Levantei a mão e falei assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Nisso meu pai caiu endemoniado e ficou rolando no chão. Uma hora ele rosnava como um cachorro e outra hora ele roncava como um porco. E rolando ele no chão, e rolando. Eu corri no telefone, meus irmãos correram tudo. Correram e ficaram tudo de longe olhando, porque eles nunca tinham visto aquilo. Minha mãe ficou apavorada, não sabia o que fazer. Porque demônio não expulsa demônio, irmãos. Verdade. Corri no telefone e liguei: Ângela, meu pai tentou me matar de novo. Levantei a mão, repreendi, ele está aqui endemoniado. E agora o que eu faço? Ela falou assim: abre o portão que eu, meu pai e minha mãe estamos chegando. Porque eu saí da cozinha, eu cheguei no portão, a família dela estava chegando. Eles ficaram dentro do carro, eles chegaram na casa deles, eles não entraram para dentro de casa, eles ficaram assim no portão da casa deles esperando, porque Deus já havia falado que eles iam ter que ir lá em casa. Eles voltaram correndo, chegaram lá em casa. O pai dela, a mãe dela expulsou os demônios que estavam no meu pai. E aí, meu pai ia para o terreiro, continuou indo para o terreiro com a minha mãe. Mas assim, até chegar um ponto que o próprio diabo, o próprio Satanás falou para ele assim: o ser para mim não serve mais, meus guias não descem no ser. Pode ir. Eita Deus! É assim que Deus faz isso. Labaraçuraba como resta. Mas, no meio de tudo isso daí, meus pais pegaram e falaram assim: ó, não dá mais para você ficar morando aqui com a gente. Porque você quer uma coisa e nós queremos outra. Pega as suas coisas e vai embora. Ou você volta para o terreiro, faz cabeça, batiza, ou então você pega as suas coisas e vai embora, viver com o Senhor Jesus. Eu tinha 16 anos, irmãos. Peguei minhas roupas, fiz uma trouxa, me despedi dos meus irmãos, abracei minha mãe, dei um beijo no meu pai e falei assim: então tchau, vocês ficam aí que eu estou indo com Jesus. Eu não tinha para onde ir. Mas quando o Senhor trabalha na nossa vida, Ele prepara tudo. Esse casal que foi em casa, orou pelo meu pai,
expulsou os demônios, as legiões que estavam nele. Eu fui morar com eles. Eu morei quase 3 anos com eles. Eles me tratavam como uma filha. Nunca me desrespeitaram. Sempre me ensinaram a palavra. Muitas vezes eu cheguei a chorar, fiquei triste porque eu via meus pais naquela situação. Eles vinham, me abraçavam e falavam assim: ora por eles, não desanime. Deus tem obra na vida deles, não cesse de orar. E foram 20 anos eu orando para que todos na minha família se convertessem. O último que aceitou Jesus foi a minha mãe. Foi a última pessoa da família. E Deus trabalhou na vida dos meus irmãos de maneira tremenda, irmãos. Tremenda, tremenda, tremenda. Outro dia eu até comentei com a esposa do pastor, da minha irmã, que ela foi cortar cana, ela ia cortar cana, ela chamava os demônios para cortar cana com ela. Ela chegava no pé do leito, ela via Satanás no leito e falava assim: hoje eu quero tanto de metragem, depois ela tirava. Podia ser ruim a cana que fosse. Ela tirava. Os fiscais ficavam assustados, o fiscal tinha até medo dela. Mas Deus entrou na vida dela, mas fez um rebuliço tão grande, irmãos. Mas trabalhou de uma maneira tão bonita. Pensa numa mulher de Deus hoje. Pensa numa mulher que Deus usa. É verdade, Deus. Um outro irmão meu, e assim, sabe, Deus foi trabalhando na vida dos meus irmãos, e cada um passou um estreito para conhecer Jesus. Alabaracerbe calamácia. Deus estreitou ali para chegar até a presença do Senhor. Um dos meus irmãos, para aceitar Jesus, ele comprou um caminhão e ele queria pegar a carga em Santos e subir para São Paulo. Só que o dia que ele comprou o caminhão, que ele chegou na porta da casa da minha mãe para mostrar o caminhão, Deus mandou falar com ele: devolve na concessionária, porque o diabo já armou o laço de morte para você. Ele não aceitou. Ele falou assim para mim: lá vem você com as suas palavras de maldição, porque você só traz palavras de maldição para essa família. Mas por quê, irmãos? Porque eu sempre falei aquilo que o Senhor manda. Aleluia. O profeta, ele não tem honra na sua pátria, mas ele não pode deixar de falar aquilo que o Senhor manda. Aleluia. Ele foi para São Paulo na semana seguinte. Ele trabalhou 2 semanas. Na terceira semana, ele estava subindo de Santo para São Paulo, carregando uma carga de computadores, um container cheio. 4 bandidos parearam as motos do lado do caminhão dele, pegaram ele, foram soltar ele lá em Volta Redonda, tentaram matar ele. Ele disse que na hora que os caras colocou o revólver na cabeça dele, ele lembrou de tudo que eu tinha falado. Ele começou a clamar a Jesus. Ele disse assim, ele contando para mim, ele falou assim, contando e chorando, irmãos, chorando. Ele falou assim que na hora que ele viu o rapaz com o revólver, que apontou na cabeça dele, que o outro falava assim: mata ele, mata logo, vai ter que ir logo, vai ter que dissolve o corpo aí em qualquer lugar e vamos levar o caminhão e a carga. Ele disse que na hora que ele ouviu aquilo, ele lembrou de todas as vezes que eu falei de Jesus para ele, de todas as palavras que veio nitidamente na mente dele. E ele falou assim: Jesus, se o Senhor realmente existe, e se o Senhor é o Deus da minha irmã, me livra da morte. Ele disse que os caras tentaram 4 vezes, estava com 2,38, 4 vezes atirando na cabeça dele, não saiu nenhuma bala. Aí pegaram ele, bateram bastante, jogaram ele no meio do mato lá e foram embora com o caminhão. É assim que Deus faz, irmão. Foi assim que Deus fez para ele se converter. E é assim que Deus fez na vida de todos os meus irmãos. Cada um Deus colocou num estreito. Cada um Deus fez de uma maneira para entender que o Senhor, Ele é Deus. E essa maldição foi quebrada. Mas infelizmente, eu tenho uma prima que ela foi batizada no meu lugar. Ela batizou, fez a cabeça, tudo. Mas aí Jesus mandava eu ir pregar para ela. Meu esposo teve o prazer de conhecê-la. Pense numa mulher usada por Deus, irmãos. Glória a Deus. Ela olha para você assim, ó. Eita. Esse dia ela falou para mim: não precisa, qualquer dia nós nos sentar para conversar. Eu falei: ixi, nós não conversa? Desde quando nós conversa? Nós não conversa? Tá junto uma hora pela outra e aí os mistérios vão rolando. Só Aí Jesus fogo na casa. cai. E é assim, irmãos, que Deus faz. Deus salvou a minha prima. Deus salvou os irmãos dela. Deus tem feito algo tremendo no meio da minha parentela. Deus continua fazendo. Vira e mexe, tem sempre um ou outro da minha parentela que às vezes manda mensagem para mim, pro meu esposo: ora que eu estou doente, ora porque tenho causa na justiça, ora por causa disso, ora por causa disso. Porque aqueles que me acusaram, que me abandonaram, hoje Jesus está mostrando para eles que Deus, Ele é Deus na minha vida.
Não tem sido fácil. Muitos não entendem porque o Senhor me pega de um lugar, me leva para outro. Já morei em Taubaté, morei no Rio de Janeiro, fazendo a obra, irmãos. E Deus nunca permitiu faltar nada na minha mesa. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morei 2 anos. O Senhor me levou de morro. O Senhor me fez entrar em favelas, coisa que eu nunca tinha visto, gente. Criança desse tamanho, com a R15 na mão, submetralhadora. Quando eu vi aquilo, eu falei: Jesus, aonde o Senhor está me pondo? E o Senhor falava para mim assim: vai lá dentro daquela favela e prega. Ou você obedece, ou você paga o preço. Entrei, fiz o que Deus mandou, e Deus fez uma obra linda lá. Libertou pessoas endemoniadas, curou pessoas que estavam com câncer. Não para me exaltar, irmãos, porque o Senhor é assim que Ele trabalha. Ele pega aquele que o mundo não dá nada e exalta e usa na obra. É assim que Deus faz. Irmãos, até aqui, e que o Espírito Santo de Deus fale mais com vocês. Quando você tiver a oportunidade, irmão, de falar de Jesus,